Olá, meus amigos, boa tarde. Hoje, 26 de janeiro, domingo, falaremos sobre o tema um pequeno passo, um pequeno passo em obediência é um enorme passo em direção ao centro da vontade de Deus. Amém? Vamos lá? Deus não precisa de defensores de seu eterno nome. E não está nem um pouco preocupado se você acredita nele ou não. Ele apenas faz o que ele quer, você gostando ou não. O que interessa é que ele já nos deu a sua cura, a cruz. Em Romanos 9, 19, 21 diz: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Eu acho que ninguém. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto, né, ele está se referindo ao vaso, a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro, aquele que faz o vaso de barro, direito sobre a massa, para o mesmo do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Difícil de entender esse texto, né? Tem horas que a dor é tão grande que saímos do foco e nos calamos ante o impostergável, necessidade de proclamar. Damos mais atenção à dor, mas isso só a faz aumentar. Inverta o jogo. Olha o que diz no Salmo 39, 2. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Ou seja, não adianta emudecer. Para quem está acostumado a viajar a partir da depressão do Mar Morto, né, e subir até as altas montanhas da cidade de Jerusalém, com certeza olhar para cima era um alívio para a alma. Se sua depressão é de morte, olhe para o alto, pois lá se encontra a origem do seu renovo. Salmo 121 diz: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Socorro me virá do Senhor. Cada dia que passa, mais percebo que a história não pertence ao homem e nem é formatada por ele. Todo dia é uma surpresa que desafia a programação ordinária, aquela que fica em ordem na vida, ponto por ponto. Portanto, não se exaspere. Ele está num ciclo tranquilo e suave. Ou melhor, ele está, eu gosto demais dessa palavra, num cicio tranquilo e suave. Você vai entender o porquê. E fala com você. Olha só, esse texto, ele se encontra, essa palavra se encontra em 1 Reis 19, 12. É quando ele fala com Elias, tá? E só para vocês terem uma ideia, Elias entrou nessa caverna aí, no Horebe, mas ele saiu lá do Monte Carmelo. Em linha reta, assim, dá mais ou menos uns 615, 630 quilômetros, tá? De carro, pelas estradas, vai dar uns 2.000 quilômetros, porque dá muita volta, faz muita coisa. Então, só estou falando em linha reta. Vamos supor que ele conseguir vir em linha reta, que não é verdade, né? Eu não sei nem quanto tempo demoraria, né? Eu acho que uns 50 dias, né, a pé. Estou imaginando. Mas ele foi para lá à toa.
Depois de Deus ter feito obras maravilhosas com ele, ele ficou com raivinha de Deus e falou que ia embora, porque Jezabel falou que ia matá-lo em 24 horas. Aí, olha só o que aconteceu. Depois que Deus foi lá falar com ele. Depois do terremoto, que ele achou que Deus ia falar com ele no terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo e nem estava no terremoto. Depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Cicio quer dizer uma brisa. E é justamente nessa brisa que Deus fala. Às vezes eu vejo essas igrejas fazendo muito barulho, muita gritaria e tudo, e não sabe que Deus trabalha no silêncio. Ele mesmo fala: entra no teu quarto, quietinho, e o teu Deus em secreto vai te ouvir. Percebeu? Comece a pensar nas coisas do alto. Não deixe o barulho de incomodar a sua vida. Às vezes, eu não quero acreditar no que vejo, mas percebo que pessoas escondidas em minha volta torcem por uma derrota minha. Que prazer mórbido, né? Prazer mórbido é esse que permeia esses corações? Para eu amar, a Bíblia fala, para eu amar e orar, os que desejam mal, que desejam a minha derrota, pelos que me apunhalam pelas costas. Já falei para o Pai. Quem sabe o seu dia, seu foco muda, e a sua vida também. Aguarde sua vez de ser abençoado, que seu dia vai chegar, tá? Mateus 5, 44, 45 diz: Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu pergunto, se você entrou em algum contratempo com alguém, tá? Principalmente se for de dentro da igreja, ele virou seu inimigo? Não, foi um contratempo. Tá vendo? Inimigo seu é quem quer matar você, né? É só você ler os estatutos dessas religiões aí, que eu nem prefiro falar o nome, entendeu? Eu prefiro nem falar o nome, porque está escrito lá: mate os cristãos e os judeus. Está escrito, eu li, entendeu? E eu fico pensando assim: esse é inimigo, então vou fazer o que por ele? Eu vou orar por ele. Agora, não significa que eu tenho que convidá-lo para jantar na minha casa, mas orar por ele eu vou, entendeu? Faço o mesmo. Para quem pisar no seu carro, mas sento no mesmo banco que você na igreja. Pare de ter essas raivinhas, né? Entendeu? Vamos lá. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, olha, e orai pelos que vos perseguem. Para quê? Para que vos torneis filho do vosso Pai. Olha aí, vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons. Não tem distinção. E vir chuvas sobre justos e injustos. Eu já falei essa analogia aqui, foi de uma professora minha, que eu esqueci o nome dela agora, em Piracicaba, mas ela deu aula no seminário na época, tá? Ela era professora de psicanálise e eu fazia um cursinho de psicanálise com ela. E eu gosto demais, o dia que eu ouvi essa analogia que ela fez do deserto e o ser humano, a minha vida mudou muito. Eu tinha alguns traumas e aqueles traumas acabaram. Só de ouvir, eu entendi tudo, tá? Olha, vou deixar como último aqui, para você gravar essa história. Mas eu já postei essa história no meu Facebook, tá? O ser humano é como o deserto, lindo vendo pela TV, né? Mas ao vivo tem muitos extremos. À noite é muito frio, 10 graus. De dia, muito quente, cerca de 50 graus. E 95% do deserto são cheios de cobras, lagartos, escorpiões, aranhas,
Tudo quanto é animal peçonhento e ruim anda por lá à noite, mas anda durante o dia também. E apenas 5%, só para piorar, né? Apenas 5% é oásis. Agora, para piorar mesmo, né? Você olha, e às vezes esse oásis que você correu tanto é uma miragem. Enfim, o ser humano é assim. Ele tem 95% de nada a lhe oferecer. Ou seja, ele, além desses extremos de frio e calor, noite e dia, com apenas 5% de virtude, o que nem sempre é real, e nós olhamos para os 95% e quando encontramos os 5%, ou é uma miragem, ou já estamos cansados demais para encarar a outra caminhada. Pense nisso, irmãos. Tá? Que Deus renove as suas forças e te use para a glória dele. E lembre-se, o tema, um pequeno passo em obediência é um enorme passo em direção ao centro da vontade de Deus. Amém. Você tem um domingo maravilhoso na presença do Senhor.